Bom dia a todos. Vai ser difícil manter o ritmo aqui da professora Carla, né? Mas a gente vai tentar, para deixar essa aula aí bem animada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí, né, da comissão organizadora do evento. Muito obrigada pela participação. É sempre uma honra estar aqui falando com vocês. E vamos dar continuidade aí, né, professora Carla? Falar um pouquinho aí sobre gasto metabólico e correlação com exercício físico na atividade sexual. Deixa eu ver se eu sei passar aqui. Pronto, foi. Obrigada. Declaro não ter conflito de interesse. Bom, como a professora Carla já falou, né, o sexo é parte essencial da vida e uma exigência básica do ser humano, né? E a atividade sexual é um importante componente da qualidade de vida dos nossos pacientes cardiopatas. Entretanto, quando existe essa inabilidade de funcionar sexualmente, a gente tem uma piora dessa qualidade de vida, né? E indivíduos com doença cardiovascular apresentam 3 vezes mais chances de evoluir com a disfunção sexual. Entretanto, as equipes de saúde, habitualmente, como a professora Carla bem colocou aqui, não discutem esse assunto, né? Por acreditarem que isso é um tabu, né? E o risco de disfunção sexual é alto, tanto para homens quanto para mulheres com doença cardiovascular, sendo mais comum em homens, né, a própria disfunção erétil, como já foi colocado aqui, e nas mulheres a gente tem diminuição da libido, do orgasmo, dificuldade de excitação e dor durante o ato sexual. Microfone? Tá. Os fármacos utilizados para a doença cardiovascular, eles podem contribuir... Tá ruim aí, gente? Ah, tá. Ok. Não, tranquilo. Tá bom aqui. Eu não tenho toda essa desenvoltura que a professora Carla aí não para falar de sexo, então eu prefiro ficar aqui atrás. Então, todos esses fármacos utilizados para doenças cardiovasculares, eles podem contribuir para a disfunção sexual. Por exemplo, aqui nessa tabela a gente tem hidroclorotiazida, espironolactona, IECA, BRA, losartana, digoxina. Então, todos esses fármacos, eles contribuem para a disfunção sexual. Como, por exemplo, hipotência, diminuição da libido, dificuldade ejaculatória, ginecomastia, que é o aumento da mama masculina, hirotismo, que é o crescimento de pelo inadequado em mulheres, irregularidades menstruais, priapismo, que é o endurecimento do pênis sem uma atividade sexual, onde causa dor para esse homem, doença de Peyronie, que é uma doença que causa um processo inflamatório no corpo cavernoso do pênis, e isso causa fibrose e deixa o pênis torto e impossibilita a atividade sexual. Anorgasmia, aquela pessoa que não consegue evoluir e chegar na fase do orgasmo. Lactorreia, que é uma produção de leite fora do período de amamentação. E inibição da lubrificação vaginal. Lembrando que o quarteto fantástico, né, do tratamento da insuficiência cardíaca, grande parte dele se encontra aqui. Então, a gente sabe que os nossos pacientes com insuficiência cardíaca fazem uso, na grande maioria desses medicamentos, que contribuem para a disfunção sexual. Bom, e por que o paciente cardiopata pode apresentar disfunção erétil? O que a literatura traz para a gente? A gente sabe que as doenças cardiovasculares e a disfunção erétil, elas apresentam os mesmos fatores de riscos, ou seja, tabagismo, hipertensão, aumento de colesterol, diabetes. Esses fatores de risco são em comum tanto para a disfunção erétil quanto para a doença arterial coronariana, né? Então, eles apresentam um denominador em comum, que é a disfunção endotelial. Além disso, tem sido proposto pela literatura que as artérias penianas têm um menor calibre, em torno de 1 a 2 milímetros, em relação às artérias coronárias, que apresentam um calibre maior, de 3 a 4 milímetros. Ou seja, quem que vai entupir primeiro? A artéria coronária ou a artéria peniana? Né? Então, por isso,
como a artéria peniana, pelo processo de aterosclerose, entope primeiro, né? A disfunção erétil, atualmente, ela tem sido chamada de angina peniana, porque a disfunção erétil, ela precede a doença cardiovascular em torno de 3 a 5 anos. Né? Então, muito provável que esse paciente que tem disfunção erétil, ele vai apresentar futuramente alguma doença cardiovascular. E a atividade sexual, como já foi colocado aqui, hoje em dia ela é considerada um exercício físico de leve a moderada intensidade, tá? E a gente tem um gasto energético entre 3 a 5 METs, né? Quando ocorre na posição matrimonial, ou seja, o papai e mamãe, né? E aí acabei de aprender aqui, né, com a professora Carla, que a gente não pode falar ativo ou passivo, mas quando a gente fala de gasto energético na posição matrimonial, o indivíduo que sofreu alguma doença cardiovascular é recomendado que ele fique na posição de baixo para ter um menor gasto energético ali, né? E com a parceira habitual, tá? Para que a gente consiga esse gasto energético aí entre 3 a 5 METs. Né? Então, o que é um METs? É igual a 3,5 ml por quilo por minuto de oxigênio. Né? Então, como a gente acabou de falar aqui, que a atividade sexual ela é considerada uma atividade física de leve a moderada intensidade, e esse gasto energético ele gira em torno de 3 a 5 METs, né? O que a gente sabe? Que durante a fase do orgasmo, a gente tem um aumento expressivo da pressão arterial, da frequência respiratória e da frequência cardíaca. Então, durante a fase do orgasmo, a gente tem uma explosão ali do coração. Então, o gasto energético em METs é maior durante essa fase do sexo, a fase do orgasmo. E aqui é que a gente tem algumas atividades corriqueiras, como, por exemplo, tomar banho, se vestir, higiene corporal, né? Uma caminhada, por exemplo, ali, numa velocidade de marcha de 3 km por hora, tem um gasto energético próximo ali de 3 METs. Uma caminhada de 5 km por hora tem um gasto energético ali próximo ali de 3 a 5 METs. Assim como subir lances de escadas também, né? Tem um gasto energético ali acima de 4 METs, e a gente já vai fazer essas correlações. Né? Então, como que esse paciente, quando, em que momento ou como que esse paciente cardiopata vai ser liberado para retomar a atividade sexual? Ou seja, como que eu vou avaliar a tolerância cardiovascular para a atividade sexual? Para liberar esse paciente para praticar atividade sexual. Né? Então, o que a literatura recomenda? Que seja feito um teste. Né? E, se possível, um teste cardiopulmonar. Se esse paciente atingir uma capacidade máxima ali acima de 5 METs, sem sintoma, ele está liberado para fazer atividade sexual. Né? Na ausência de um teste cardiopulmonar, por exemplo, ali na alta hospitalar, se esse paciente, o que a gente direciona? Para que ele faça um teste de caminhada dos 6 minutos na alta hospitalar e, se nesse momento a gente observar que ele apresenta uma velocidade de marcha ali entre a 3 a 5 km por hora, isso é correspondente a um exercício de moderada intensidade, acima de 3 METs. Se ele conseguiu executar sem sintoma, ele também está liberado para atividade sexual. Tá? Na ausência de um teste de caminhada dos 6 minutos, se esse paciente conseguir subir 2 lances de escada, ou seja, 2 andares ali durante a terapia, isso também corresponde a um exercício de moderada intensidade, acima de 4 METs. Então, ele também está liberado para fazer atividade sexual. O que eu estou querendo dizer? Que pacientes que atingem esse limiar e não apresentam sintomas durante esses testes, eles estão liberados para retomar a atividade sexual após um evento cardiovascular. Né? E em casos de inaptidão cardiovascular, ou seja, quando esses pacientes apresentam sintoma de intolerância ao esforço, de intolerância ao exercício, como, por exemplo, angina,
dispneia excessiva, tontura, palidez, cianose, hipotensão, alterações isquêmicas do segmento ST ou qualquer arritmia, né? Então, o paciente que apresenta um sintoma durante o teste de esforço, ou seja, ele não conseguiu atingir ali de 3 a 5 METs, né? Não é recomendado que esse paciente pratique a atividade sexual, né? Por quê? Porque o paciente apresenta alto risco de desenvolver algum evento cardiovascular durante a fase do orgasmo. Então, se meu paciente tem sintoma de intolerância ao esforço, não é recomendado que ele realize atividade sexual. Mas para isso, para tudo, a gente dá um jeito, né? Então, para esse paciente que não é recomendado realizar atividade sexual, a gente pode aconselhar uma atividade sexual que tenha um gasto energético menor, né? E a literatura traz isso como atividade sexual não coital. Ou seja, esse paciente pode praticar uma atividade sexual sem penetração, tranquilamente. Isso é recomendado pela literatura. E isso, hoje em dia, tem sido chamado de ponte para a relação sexual, tá? Onde a gente tem um gasto energético ali baixo, de 1 METs, e aí a literatura chama isso de Kissenhang. Ou seja, esse paciente ele pode ficar ali nas carícias, nos beijos, nos abraços, né? E isso também, como a professora Carla colocou ali, também é considerado uma atividade sexual de baixo gasto energético. E a atividade sexual para o paciente com doença arterial coronariana é recomendado que seja iniciada 1 semana após o infarto, né, se o infarto não for complicado. Lembrando que esse paciente tem que ter passado por um teste de esforço assintomático, para que a gente possa recomendar atividade sexual para ele. Tá? E é importante frisar sobre o risco do uso de inibidores de fosfodiesterase 5, né, antes da atividade sexual. Ou seja, a gente sabe que para a disfunção erétil, o tratamento padrão ouro é o uso do Viagra, é o uso do sildenafil. Mas é importante esclarecer isso para os nossos pacientes, sobre o risco da utilização desse medicamento, principalmente quando ele é associado a um outro vasodilatador, como, por exemplo, algum outro nitrato. Tá? Então, não é recomendável para esses pacientes que utilizam esses outros fármacos, utilizar o Viagra, porque tem um risco importante de dor precordial e, principalmente, infarto agudo do miocárdio. Tá? E em casos de pacientes que fazem uso do Viagra, né, e sentem dor logo após a atividade sexual, é importante frisar que esse paciente precisa procurar um serviço de emergência. Tá? É até engraçado falar isso, porque há poucos dias atrás, lá no nosso serviço, a gente teve 3 casos recentes. Inclusive, um foi um choque cardiogênico com balão intraórtico que ficou entubado 12 dias. E aí a história clínica desse paciente era um paciente que fez esforço. Na história clínica dele, ele estava empurrando o carro na hora que ele infartou. E aí, no dia que esse paciente foi estubado, ele não tinha contado para ninguém. Chamou o residente da físio, né? E falou assim, paciente consciente, orientado, né, com a cortina fechada, e falou: doutora, eu tenho uma confissão aqui para fazer. Aí a residente falou: não, pode falar, falando, o que aconteceu? É que, na verdade, eu uso comprimido azulzinho e eu não estava empurrando carro nenhum, eu estava com a minha amante. Só que eu não podia falar isso na hora que eu entrei no serviço de emergência, na UPA. Então, eu inventei que eu estava empurrando o carro. Mas, na verdade, eu infartei depois de uso de 2 comprimidos de Viagra. Tá? Então, isso é recorrente, isso acontece, só que a gente foi descobrir depois de 12 dias, só depois que a gente entubou o paciente, né? A história real. E, na grande maioria das vezes, o paciente ele não confessa que usa o Viagra, tá? Mas tem forte correlação com o infarto agudo do miocárdio. Bom, a literatura também reporta as causas de parada cardiorrespiratórias ali relacionadas à atividade sexual, sendo ela a síndrome coronariana em primeira instância, né? Doença arterial crônica, doença cardíaca não isquêmica também, né? Mas o que é importante? A gente frisar para o nosso paciente sobre o risco
dele evoluir com angina coital. O que é angina coital? É dor precordial um pouco depois da atividade sexual ou horas depois. Então, é a dor precordial que é desencadeada devido à atividade sexual. Tá? Mas representa menos de 5% de todos os ataques anginosos. É raro em pacientes que apresentam, que são ativos fisicamente, né? E quando ela não é resolvida espontaneamente em 15 minutos, esse paciente deve ser orientado a procurar um serviço de emergência. Tá? Além disso, a atividade sexual é causa de menos de 1% de todos os infartos, né? E a morte súbita durante a atividade sexual tem uma baixa incidência. Sobre atividade sexual e implante do CDI, a literatura fala que a atividade sexual para esses pacientes é segura, na maioria das vezes. Né? Quando esse paciente faz acompanhamento na arritmia com o médico cardiologista, faz a utilização dos fármacos antiarrítmicos adequadamente, né? Esse paciente tem baixo risco. Além do mais, a literatura reporta que o parceiro, durante a atividade sexual, não tem risco de receber um choque se o CDI disparar. Inclusive, há uns dias atrás, né, é tão real isso que eu estava de plantão e uma paciente com CDI parou durante, né, o nosso plantão e a gente foi fazer a reanimação cardiopulmonar. E o CDI disparou nesse momento da RCP e, graças a Deus, todo mundo na compressão, na ventilação, ninguém levou choque. Né? Então, esses novos dispositivos aí realmente trazem menos riscos para as pessoas que estão em volta desses pacientes. Além disso, o que a gente tem aqui, mais conhecido como Kama Sutra do cardiopata, né, que fala das posições confortáveis aí nesse primeiro quadro, né, falando sobre pacientes que têm doença crônica, pacientes que têm alguma deficiência, né, pacientes que utilizam oxigênio domiciliar, pacientes que têm uma hemiparesia, eles podem realizar a atividade sexual de uma maneira mais confortável e mais segura, né? Assim como pacientes que implantaram CDI do sexo masculino ou feminino, independente, existem orientações de posição específicas para cada paciente. Nossa, acho que está pulando. Tá? A literatura também recomenda que todos os pacientes cardiopatas recebam aconselhamento sexual com certas orientações para manter uma atividade sexual. Primeira recomendação, evitar o consumo excessivo de álcool e comida antes da atividade sexual. Esperar em torno de 2 a 3 horas após a refeição para iniciar a atividade sexual, porque a gente sabe que vai aumentar a perfusão ali no sistema gastrointestinal, né? Então precisa aguardar esse processo de digestão, é mais seguro. Realizar atividade sexual num ambiente confortável. A literatura também reporta que ambientes como motéis aumentam a ansiedade e o estresse cardiovascular. Então também não é recomendado para esses pacientes. E realizar atividade sexual em temperatura ambiente agradável, nem um frio extremo e nem um calor extremo é recomendado para esses pacientes. 5, manter o parceiro habitual, tá? Porque a atividade sexual realizada com um parceiro extraconjugal pode ser considerado um risco, porque aumenta a morte súbita e eventos cardiovasculares. Isso tem comprovação científica. Tá? 6ª recomendação. Para paciente cardiopata, o sexo anal não é recomendado. Tá? Porque a penetração anal estimula o nervo vago, que pode levar a uma redução da frequência cardíaca, da perfusão coronariana, podendo causar uma angina, uma arritmia, até mesmo um infarto agudo do miocárdio. Bom, então, esse aconselhamento sexual, ele deve ser parte integrante de todos os programas de reabilitação cardiovascular baseada em exercício. Por quê? Porque o exercício físico, ele está associado a uma redução de eventos cardiovasculares durante a atividade sexual.
né, devido a ele ser um redutor da frequência cardíaca máxima durante a fase do orgasmo. Tá? Sendo assim, o exercício regular, ele é uma estratégia em pacientes com doença cardiovascular estável que pretendem praticar a atividade sexual. Bom, um estudo publicado aí pelo nosso grupo de pesquisa, um ensaio clínico controlado e randomizado, né, que avaliou tanto a capacidade funcional como a função erétil de pacientes com infarto agudo do miocárdio recente, mostrou que antes do infarto agudo do miocárdio, 84% desses pacientes já apresentavam disfunção erétil prévia. Né? E logo após um programa de reabilitação cardiovascular, essa disfunção erétil aumentou para 93% no grupo controle e reduziu para 12% no grupo que realizou a reabilitação cardiovascular baseada em exercício. Portanto, um programa de reabilitação cardiovascular baseado em caminhada melhorou significativamente a capacidade funcional e a disfunção erétil desses pacientes com infarto agudo do miocárdio recente. Bom, e por que o exercício físico melhora a disfunção erétil? Né? Porque o exercício físico ele aumenta o fluxo sanguíneo devido a um cisalhamento mecânico no endotélio, induz a liberação de óxido nítrico, vasodilata as artérias penianas, aumentando o fluxo sanguíneo para o corpo cavernoso do pênis. Então, isso pode reduzir a disfunção erétil e atenuar a disfunção endotelial. Eu acho que o passador aqui ficou com algum problema, que faltou. Ele passou aqui um slide muito importante, então eu vou ter que voltar. Né? Não sei o que foi que aconteceu. Aqui. Bom, a capacidade de exercício baseada na classe funcional da American Heart, aqui a gente tem o paciente com classe funcional 1, que tem uma boa capacidade de exercício, aí, que gira em torno de 7 metros ou mais, aquele paciente que consegue correr a 8 km por hora, ou o paciente com classe funcional 2, que tem uma caminhada, uma velocidade de marcha aí próximo de 6 km por hora. Esse paciente, a atividade sexual ela está recomendada, ele consegue fazer uma atividade sexual não interrompida, porque tem um gasto energético ali de 5 a 7 metros. Agora, o paciente com classe funcional 3, que tem uma capacidade de exercício regular, aquele paciente que tem um gasto energético ali durante aproximadamente de 2 a 5 metros, um paciente que consegue caminhar numa velocidade de marcha a 4 km por hora, para ele, é recomendado a atividade sexual se ele não tiver sintoma durante o teste inicial. Tá? Então, para ele, é preconizado realizar a atividade sexual na posição matrimonial com a parceira habitual. Tá? Agora, para aquele paciente classe funcional 4, que tem uma baixa capacidade de exercício, ali, menor que 2 metros, aquele paciente que em repouso mesmo tem sintoma, para ele não está recomendada uma atividade sexual com penetração, e sim uma atividade sexual que a gente chama de ponte, tá? Onde a gente tem um gasto energético que gira em torno de 1 metro. Tá? Então, eu finalizo aqui a minha contribuição e gostaria de falar para vocês que, se nós somos prescritores de exercício físico, por que não prescrever a atividade sexual para o nosso paciente cardiopata, baseada em gasto energético e intensidade do esforço? Então, a gente precisa refletir e pensar melhor sobre isso. Obrigada. Oi.